Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei da entrevista exclusiva do André Ramalho que ele deu à ESPN no Bola da Vez. O André Ramalho que contou bastidores do Corinthians aí exclusivos nessa entrevista. E também contou se os jogadores apoiam ou não ainda o presidente Augusto Melo aí que tá num processo de impeachment no Corinthians. E que zagueiro o Coringão tem o André Ramalho. Cara, eu nem conhecia ele alguns meses atrás, nem sabia da existência do André Ramalho. Um serviço de scout impressionante do Fabinho Soldado em trazer esse jogador Augusto Zero para o timão, hein? E você conhecia o André Ramalho antes dele vestir a camisa do Corinthians? Comenta aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu tinha um monte de proposta. Não faltava proposta da Europa e aqui do Brasil. Mas elegi o Corinthians por dois motivos. Primeiro, pela abordagem do Fabinho Soldado, que o impressionou, pela ambição do projeto apresentado e porque, segundo o André, Corinthians é Corinthians. Corinthians é Corinthians. Depois de quase 6 meses de clube, você chegou, o Corinthians de ponta cabeça, terminou em 2 semifinais de torneio e uma heróica classificação para a Copa Libertadores. Eu imagino que você continue considerando o Corinthians algo muito diferente, algo muito grande. Só que do que te falavam do clube, onde exageraram e onde falaram a real? Onde te enganaram ou onde te falaram a verdade? E onde te falaram a verdade? Vou começar a polêmica já. Não, primeiramente, prazer estar aqui com vocês aqui. O Corinthians, como já foi dito várias vezes, dispensa apresentações, né? Acho que, na verdade, falaram pouco, entre aspas, do Corinthians. O Corinthians eu sempre soube que era um clube gigante, mas acho que viver isso na pele é muito maior do que qualquer imaginação da gente. Acho que isso a gente vivendo o dia a dia, acho que o Fábio pode falar com autoridade isso daí, vivendo o dia a dia, o entorno do clube, qualquer momento que você sai na rua, em todos os sentidos o Corinthians ele é gigante. Eu acho que só quem tem dimensão disso, acho que de fato somos nós ali, atletas que estamos ali dentro. Então, você aprende rápido, né, André? Você aprende muito rápido. Aprende. Esse Corinthians. Né? Exatamente. Não, mas é obviamente muito prazeroso, porque no final das contas, né, a gente também, não é só um atleta, né? A gente vive o futebol, acho que mais do que ninguém, né? Então, você poder desfrutar, vivenciar isso na pele, eu fico cada dia eu tenho mais certeza e convicção da minha decisão de ter vindo para o Corinthians foi correta, porque viver isso tudo é algo que eu não poderia ter deixado passar na minha carreira e fico muito feliz de ter tomado essa decisão de ter vindo para cá. Capita jogou em 2 gigantes aqui do futebol brasileiro, os 2 clubes mais populares do Brasil, mas tanto no Corinthians quanto no Flamengo, né, Capita, você conheceu clubes enormes da porta para fora. Exatamente. Hoje, a realidade estrutural, tanto de Corinthians quanto de Flamengo, é muito diferente. Hoje o Corinthians tem um belíssimo CT, tem um belíssimo estádio. O Flamengo ainda não tem um estádio, mas também tem uma estrutura invejável para treinamento. Sim. Mudou muita coisa. Não, a porta para fora não mudou, né, Plihá? A cobrança é a mesma do torcedor, da imprensa também, o quanto esses times mexem, né? Com o dia a dia, mas da porta para dentro muito, né, com relação à estrutura, os investimentos que foram feitos no clube para oferecer o melhor para os atletas. E, Play, eu estou muito feliz assim, da minha estreia desse lado da bancada no Bola da Vez, enfim, por a gente estar junto, mas também porque espero que você veja como um elogio, André, assim, as características do André batem muito com a maneira como eu olhava para o futebol também, sabe? Seja dentro do campo, seja fora dele. Então, assim, com relação a dentro do campo, posicionamentos, leitura, né? É um cara de 32 anos, enfim. Então, já tem uma leitura, jogou na Europa, então tem uma leitura diferente, né? Seja para os movimentos dele, como para os movimentos dos companheiros, correção dos companheiros. E também essa questão externa, né? O dia a dia do clube, de um clube como o Corinthians, e você... Enfim, você também era o chefe da caixinha? Não, da caixinha não. Da caixinha não é assim, enfim. Cuidar do dinheiro dos outros é muito complicado, Plihá, mas é uma grande responsabilidade. Porque a gente sabe que tem que ter esse controle, né? Eu acho que não é só isso também, isso ficou, né, chamou um pouco a atenção. É uma brincadeira do André, mas eu acho que o poder que esse cara tem dentro do Corinthians, acho que é muito maior do que isso, Plihá. Orientação dos meninos, entendimento de sistemas de jogo, né, por ter jogado na Europa, correções. Então, é isso, é uma liderança que talvez faltava naquele momento quando ele chegou. Depois acabaram vindo outras contratações que acabaram ajudando também nesse processo, né, de lideranças, de você assumir responsabilidades. Mas a chegada do André fez muito bem ao Corinthians naquele momento. E nesse momento que a gente está gravando o programa, o Corinthians alcançou uma sequência de vitórias que
é igual a que o seu Corinthians ali em 2000 e 2001 obteve 10 consecutivas. Né? Exatamente. Amanhã, para quem está vendo a primeira exibição, é clássico contra o São Paulo, eles podem bater o seu Corinthians. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu não posso dizer o mesmo. Eu torço muito para que isso aconteça. Pegando o gancho que o Fábio falou sobre liderança, você chega no Corinthians no momento em que várias lideranças deixam o time 6 meses antes, os últimos que saíram antes da sua chegada, o Cássio e o Paulinho, agora o Fagner também deixou, mas foi uma troca de geração muito importante em termos de liderança. Esse assunto foi conversado entre você e o Fabinho? Quando o Fabinho te procura, essa busca por um líder para esse elenco tão jovem, foi algo que te foi colocado? Como é que você viu esse papel que você acabou assumindo dentro do elenco? Sim, primeiro não posso deixar de agradecer, né? Me sinto muito honrado de escutar de você, que sempre foi uma referência na posição. Então, muito obrigado. E sobre isso daí, sem dúvida, foi algo que eu digo que eu já sabia muito bem o que estava por vir, né? Por causa que, primeiro, eu já sabia, obviamente, da saída de Cássio, Paulinho já tinha acontecido anteriormente, porém, o Fabinho, o soldado, sempre deixou muito claro, né? Desde as primeiras conversas, assim, da minha função dentro do time, que eu não estava indo lá simplesmente para ser um jogador, né, experiente dentro de campo, que todo mundo já sabia, mas eu teria muito mais do que essa função, né? Que eu seria um dos líderes para poder liderar o time não só dentro de campo, mas fora dele também. Então, ele deixou muito claro desde o início e, na verdade, eu sempre soube e aceitei de muito bom grado, porque isso aí é um privilégio, né? Você ser contratado para um time como o Corinthians, com esse tipo com tamanha responsabilidade, obviamente exige um preparo, mas eu acho que muitas coisas o Fábio pode dizer muito bem, com o passar dos anos, a experiência vai te dando isso de uma forma quase que automática, acho que também um pouco por causa de posição, né? Normalmente jogadores defensivos vai ganhando muito isso com o tempo. E você sempre foi capitão desde muito jovem, né? Até olha, eu fui, né? Então, exatamente, eu lembro que no Red Bull Salzburg, com 26 anos, eu era acho que o quarto mais velho do time. Então, assim, tem inúmeros meninos que eu posso falar que todo mundo conhece, que eu já trabalhei junto, tanto no Salzburg como em outras equipes, mas eu já sempre tive essa função nos outros clubes que eu passei de poder liderar, de poder ser exemplo, de poder aplicar, até por causa que eu me enquadrava numa posição que acho que não era tão frequente de se ver, que era o quê? Um atleta estrangeiro, né, brasileiro, que a gente sabe que infelizmente não tem tantos exemplos assim, onde você fala, esse cara se adaptou muito numa cultura alemã, de modo geral, que é muito difícil. E então eu era não só um líder nesse sentido, um pouco pela minha idade e tudo mais, mas também por ser assim, olha, calma aí, você que veio, igual tinha menino lá que era de Mali, menino que era de, sei lá, na Noruega. Menino. Os meninos que ele estava falando. Tinha o menino Haaland, Mané, Son. Exato, então assim, eles enxergavam em mim talvez essa função também, além, né, sempre dentro de campo, mas também no extra-campo, de poder auxiliar nesse sentido, ajudar na adaptação deles, né, num país estrangeiro e tudo mais. Exato. Então, automaticamente eu fui, né, tendo essa função de liderança, também, obviamente, pela minha história dentro do clube, no Red Bull Salzburg, por exemplo, eu joguei muitos anos, conquistamos muitos títulos e tudo mais, então a gente acaba tendo esse papel de liderança. Os nacionais foram 6, né? Exato, 6 nacionais e 5 Copas, né? Então, automaticamente você cria isso daí. Então, começou lá no Salzburg, aí depois no PSV a mesma coisa. Eu me lembro, acho que com, sei lá, um mês de clube, eu tinha, acho que os 2 capitães que elegiam, que tem um grupo que eles sempre formavam de 5 capitães, né? 2 eu acho que era o treinador que escolhia e o resto era entre eles. E aí me selecionaram já com um mês de clube. Eu falei, fiquei lisonjeado, obviamente. Então, desde sempre, assim, me passaram muito essa função. E eu tentava aplicar da melhor maneira possível, né? Com liderança, obviamente, sempre é importante estar dentro de campo, mas é que muita gente subestima o extra-campo também. E essa parte ali de vestiário é muito importante. Quem divide com você hoje no Corinthians isso? Quando a diretoria fala, vou reunir os líderes para conversar sobre atraso de salário. Quem são os líderes? Tem uma galera, por causa que, assim, eu falei, tem o Romero, obviamente, que é um cara que está há muito tempo lá no clube, o Maicon, Gustavo Henrique, o
próprio Garro, Brescio, o Hugo também, que é um dos capitães da gente também nos últimos jogos, no passado. Então obviamente a gente vai pegando sempre esses caras, porque assim, não tem algo fixo, esse ou aquele. Vai um pouco ali, a gente mesmo que se organiza para falar assim, vamos pegar algumas peças aqui, né, dos mais experientes, para poder para não ficar falando talvez toda hora uma reunião gigantesca com 30 pessoas. Então a gente fala um grupo menor para depois a gente passar para o resto do grupo. Capita, o afago você já fez. Sim. Agora tá na hora da ripada. Então, assim, em cima desse assunto de liderança, é uma curiosidade que eu tenho também. Porque o Corinthians hoje, né, André, ele vive um momento político, financeiro um pouco mais complicado, né? E a gente percebe, eu até falo isso muito com o Plihal nos programas que eu participo, que a gente percebe que o elenco, ele acaba se blindando muito bem com relação a isso. Então, assim, parece que os problemas externos acabam não tendo força dentro do dia a dia de trabalho, assim, sabe? Então, eu percebo vocês sempre... É lógico que os resultados também ajudam, né? Essa sequência de vitórias. Mas é sempre assim, sempre um sorriso no rosto. As imagens que aparecem pra gente é um bom ambiente. Eu mesmo estive no estádio algumas vezes, agora recentemente. Eu sou de energia, né? Então, eu percebi uma energia entre vocês muito bacana. Então, eu queria saber de você, assim, com relação até isso que o Zupac colocou, o quanto esse elenco ele tem participação nessa blindagem de grupo, sabe? O quanto vocês acabam protegendo os mais jovens, principalmente, em toda essa confusão que está né, acontecendo no dia a dia do clube. Não, então, acho que o que você falou já fala muita coisa, que eu acho que foi algo que eu falei também logo que eu cheguei, que uma das coisas que eu fiquei mais impressionado da minha chegada foi ver um vestiário muito bom e muito unido. Isso e mesmo sem os resultados. Mesmo sem os resultados. O que pode se interpretar como, talvez, mas como assim o vestiário estava bom com a fase ruim? Gente, a gente tem que ter o vestiário bom, você sabe. Sim. Se o vestiário está ruim, é muito difícil ter os resultados bons dentro de campo. Muito difícil. O vestiário é algo extremamente importante. E infelizmente eu já vivi isso também. Um outro vestiário, às vezes tem uma picuinha daqui, uma panelinha dali. E eu cheguei, eu olhava para aquele time e eu via, não é possível que o time está nessa situação. Porque não condizia com a realidade. Você via dentro de campo um time que infelizmente não estava conseguindo os resultados, mas fora dele um time totalmente unido. Então, isso me surpreendeu muito. Eu falei, porque eu já estava preparado para algo pior, essa que é a verdade. Então, ali de imediato eu pensei, vai ser algo muito mais tranquilo do que eu imaginava. Porque essa é a parte mais difícil, unir um grupo que talvez tivesse rachado, e não estava. Então, nesse tipo de situação também, acho que a gente consegue separar muito bem as coisas, porque a verdade é só, a gente não tem qualquer tipo de influência, a gente não pode fazer absolutamente nada, não está nas nossas mãos. Então, a gente faz de tudo para poder estar se concentrando exatamente no que a gente pode influenciar, que são os resultados dentro de campo, para continuar nessa fase. Os resultados positivos, obviamente que ajuda, colabora, mas foi algo que a gente também construiu. Mas não foram os resultados que fizeram ter um bom ambiente, foi o bom ambiente que construiu os resultados. Exatamente. Então, e outra parte que eu sempre faço questão de elogiar, a questão do Fabinho Soldado, da comissão, de modo geral, como um todo. Eles blindam muita gente, eles não fazem questão. Ramon e Emiliano, eles se portam, não estou nem falando da parte estratégica, não. Como eles se portam para continuar deixando o ambiente tão positivo, tão bom? Acho que eles conseguem gerenciar muito bem o grupo, essa que é a verdade. Porque é difícil, a gente sabe que como toda pessoa, todo atleta tem, que é o ego, né? Esse tipo, para poder, né? Todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar em campo, tá colaborando de alguma forma e não é fácil. Mas uma prova disso olha aí os primeiros 3 jogos. Praticamente todo mundo teve a chance de jogar. E isso é sinal de quê? Para mim, sinal de confiança no seu elenco. E se você confia que o seu elenco é capaz de, independentemente da formação, independentemente de quem está em campo ou não, você confia nos seus atletas de que é possível ganhar, que eu confio em vocês, vai lá e joga. Coisa que às vezes muitos treinadores não conseguem fazer, porque fica naquela coisa de somente usar 11 jogadores, 12, 13... E eles, eu acho que nesse sentido de gerenciar o grupo, eles fazem muito bem. Verdade, são poucos titulares, né? Exato. No seu setor, o único titular é você. Obrigado. Não, mas é a realidade. André, você já teve... Eu fiz essa pergunta para o Yuri Alberto também no fim do ano passado. Você já teve na sua carreira alguma comissão técnica com 2 treinadores, como o Corinthians tem hoje? Ramon e Emiliano são 2 treinadores que o Corinthians tem. Eu acho que não, dessa maneira não, sinceramente, mas eu tenho que dizer que eu acho que é bem positivo, né? Eu acho que
é interessante de ver, né, como eles se organizam nisso, né? Então, em alguns momentos um Emiliano fala mais, outros o Ramon fala mais. Então, assim, no final das contas, o mais importante, obviamente, eles terem a mesma ideia, né, para poder, né, passar isso pra gente, e eles têm, então eu não vejo qualquer tipo de problema nisso. E um carrega a experiência, né? Exato. Muita, e o outro é essa intensidade, né? Exato. Esse vigor do dia a dia. Exato. Que é importante eles têm também. essa mescla, né? É importante você escutar a experiência do Ramon, por exemplo, que ele tem para te oferecer, mas tem hora que você tem que ser duro, tem que cobrar, tem que ser mais intenso, e a gente percebe que o Emiliano faz isso. O André estava falando, os Andrés, né, sobre blindagem. A gente vive uma semana, esse programa vai ao ar pela primeira vez no fim da semana, uma semana muito tensa para o Corinthians, que é uma semana de votação de impeachment. No ano passado, vocês se manifestaram, boa parte do grupo, a favor do presidente nas redes sociais e tal. Até onde você acha que dá para vocês irem? Até onde é saudável vocês se manifestarem? Como é que você enxerga o limite de vocês, jogadores, numa questão que é muito mais do CT para fora do que da porta para dentro? Bom, eu acho que é muito difícil a gente saber até onde vai, né? O nosso limite é algo muito complicado, até porque a gente, de verdade, a gente não sabe de muita coisa, né? O que acontece. A gente não nem sequer, eu não sei nem se eu quero entender tudo isso que vem acontecendo. Quer saber. Né? Mas a verdade é que, sim, a gente demonstrou nosso apoio, porque, como eu falei, eu posso falar pelo que eu vi até então, né? E o que a gente viu foi um presidente onde vem fazendo todos os esforços para nos dar as melhores condições possíveis de trabalho, para que a gente só se preocupe simplesmente em jogar futebol, né? Nos momentos mais conturbados do ano passado não havia qualquer tipo de pressão ou de ficar toda hora no vestiário, porque tem muita eu acho que já vi, né, presidentes ou diretores de futebol onde quer ficar marcando território, algo do tipo, como averiguando para saber se está tudo bem, começa a criar problema onde não tem, e eles nunca fizeram isso, em momento algum. Eles foram sempre nos deram sempre a tranquilidade para poder estar trabalhando, independentemente do que estava acontecendo ao redor. E a gente estava numa situação complicada naquele momento, não só extra-campo, mas também dentro de campo, né? A gente não estava conseguindo os resultados. Mas em nenhum momento a gente sentiu essa pressão da parte deles. Eles nos deixaram trabalhar em paz e fizeram o possível, né, para nos dar boas condições, que eu falei. Você já tinha vivido na carreira a parte de baixo da tabela? Como? Você já tinha vivido na carreira estar? Eu vivi um pouco com o Mainz. Que eu fui emprestado um ano para o Mainz 05 e a gente viveu isso, a gente brigou até acho que a penúltima rodada para não cair, mas assim, a gente estava praticamente quase sempre fora dela. Sim. Aqui acho que no Corinthians a gente ficou muito tempo dentro da zona de rebaixamento, né? Então isso aí é algo um pouco... curioso, a gente está falando... É mais desconfortável. Desse Corinthians efervescente, você também conheceu do ponto de vista profissional o futebol brasileiro agora. Sim. Você foi forjado como atleta, só em lugares ultra organizados, né? Pô, Áustria, Alemanha, imagino que Holanda também. E clubes empresa, né? Clubes com donos, empresa, né? tudo impecável, calendários ali certinhos, que você conhecia com antecedência, com jogos muito mais espaçados. E você cai, não estou só falando do Corinthians não, hein? Nessa esculhambação que é o Campeonato Brasileiro, que é o futebol brasileiro, não só o Campeonato Brasileiro. Você se adaptou rápido a isso? Não tem outra escolha. Mas você estranhou muito? Não, então, assim, eu sempre me considerei um pouco, como fala, um pouco meio um camaleão. Eu vou me adaptando ao ambiente. Sim. E eu acho que isso que me ajudou muito a poder ter me adaptado nos lugares que eu passei. Porque, imagine, eu cheguei com 18 anos na Áustria, eu falava só o português e arranhava meia dúzia de palavras em inglês. Então, eu chego lá, tá -5, um alemão, que você pode dizer bem, né? Como que um povo frio, o país frio, né? A temperatura, o Brasil que era janeiro, aqui tava 35 graus, lá tava negativo, tava com neve. Então tudo totalmente fora da minha zona de conforto, totalmente diferente do que qualquer coisa que eu tinha vivido. Eu tinha 18 anos, eu era um menino ainda, né? Então, como você falou, toda a minha vida eu tive que me moldar, né? A minha vida adulta, tive que moldar a cultura deles lá. E eu acho que isso me ajudou muito, isso me moldou quem eu sou, essa que é a verdade, né? A minha fase adulta eu passei toda na Europa, essa que é a verdade. Então, a minha personalidade, vamos dizer assim, posso dizer que foi moldada lá, né? Por esses costumes, por essa disciplina,
e todo esse jeito. Então, mas obviamente eu nunca deixei de acompanhar minhas raízes, né? Todas as férias que eu tinha, eu sempre vim para o Brasil. A minha mulher, ela sempre foi uma pessoa que sempre me acompanhou, mas ela sempre tive muita saudade do Brasil. Então, minha família, obviamente, toda aqui... Você já foi para lá com ela? É uma história um pouco... No outro programa. Não é. Eu vou resumir mais rápido. Eu estava com ela quando eu tive a oportunidade para a Áustria. Sim. Aí eu terminei quando eu soube que ia para lá, porque eu não sabia quando que... A minha situação foi que eu fui de teste, então eu não sabia quando que eu ia voltar. Então eu falei para ela, eu prefiro que a gente termine aqui, frente a frente, do que deixar isso pela internet. E terminamos, só que nas vindas para o Brasil de férias a gente se via, porque a gente era na mesma cidade. E aí a gente acabou retomando, e aí depois disso ela ia me visitar e tudo mais, até que quando eu me mudei para a Alemanha em 2015, a gente começou a morar junto. Então assim, a nossa história é longa, 16 anos juntos, e só teve esse momento aí que foi um pouco conturbado. 2 filhotes. E tá tudo certo. Holandeses. Os dois nasceram na Holanda. Um Então, casal, tipo, né? só para finalizar, aí a gente tinha essa conexão sempre com o Brasil. Então, eu sabia muito como funcionava isso daqui, de fora, obviamente. Outra coisa é viver, né? Mas eu sabia do que eu ia encontrar, então quando você sabe mais ou menos o que vai encontrar, você já se prepara muito mais e facilita, né? Você falou em facilidade, desculpa. Só para fazer... Claro. Pode ir lá, claro, pode ir. Não, a facilidade que você tem com o idioma. Todo mundo fala que você consegue aprender línguas rapidamente. E no Corinthians você também joga de intérprete. É mais difícil ser intérprete do Memphis com os outros jogadores ou com os outros jogadores para com o Memphis? Difícil essa pergunta. Eu acho que eu prefiro traduzir do Memphis para os outros jogadores. Porque traduzir do português, né? Tem uns meninos que, né, não falam tão bem assim. A traduzir isso para o inglês é mais difícil. Vai lá, Capitinho. Não, Play, eu ia falar... Não, assim, com relação ao Memphis, é um assunto interessante, né, Play? Porque, assim, a gente sabe a imagem que o Memphis tem, né? Com relação a importância que ele teve na chegada ao Corinthians também, um jogador do nível mundial, vestindo a camisa do clube. E eu queria saber do André essa relação do dia a dia com ele, sabe, cara? O quanto ele é importante para vocês com palavras e atitudes, sabe, cara? O quanto ele leva uma palavra de incentivo ou de cobrança na hora que é adequada. E o quanto ele dá, o exemplo que ele dá também nas atitudes dele, principalmente para os mais jovens, né? Porque é algo que me chama a atenção, essa relação de uma figura internacional para a maneira como os jovens olham para ele dentro do dia a dia. Tem uma importância muito grande. A gente sabe que, de modo geral, né, isso é para tudo na vida, para qualquer trabalho. Um cara que tem uma experiência maior, que viveu outras coisas, você olha para ele e você quer ver o que tem de diferente, né? Você que tem essa curiosidade, né? Então, ainda mais se tratando de um caso que é difícil, né? Acontecer de um holandês vir para o Brasil, essa que é a verdade. De modo geral, um europeu vir para cá já é difícil, né? Um holandês, né? Acho que o último foi o Seedorf, que foi uma exceção também. Então, obviamente o povo fica curioso, mas acho que é legal de ver quão rápido ele se adaptou, né? A cultura brasileira, acho que mais uma vez acho que ele também se preparou, até porque ele tem raízes de Gana também, então acho que isso facilitou também, né, a adaptação dele aqui. Mas o grupo também aceitou muito bem, porque, obviamente, ele também passa esse exemplo, né? Então é legal de ver, talvez, vira e mexe, ele vê um menino talvez que não tá treinando talvez de um jeito que não agradou ele, já dá avisa, fala, viu, você tem 18 anos, menino, vamos. Então, assim, ele fala também, sabe? Isso é legal porque é necessário de fato, né? E você ouvir isso dele, não é um outro menino de 20 anos que está falando, é ele, é o Memphis, onde já passou pelos clubes que passou, tem uma grande carreira, então isso faz com que, obviamente, o menino respeite, talvez pegue a mensagem mais rápido, né? Fala, olha, acho que eu tenho que dar um gás a mais aqui, porque isso aqui não está sendo suficiente. Então é legal que não somente com palavras, mas também, obviamente, com atitudes também. Ele influencia muito o nosso vestiário também. E como é que... Então, agora, pra finalizar o vídeo aí, Fiel, o Hugo Souza que tá animado pra voltar a jogar pelo Conigão pra estrear na temporada aí, domingo, contra o São Paulo. O goleiro que trabalhou normalmente durante toda a semana após aí ficar afastado por amidalite. Ele que se recuperou dessa amidalite aí, que atrasou sua estreia na temporada 2025, o goleiro titular trabalhou normalmente durante toda a semana e anima a comissão técnica pela volta no primeiro grande teste do ano aí, que é o clássico, contra o São Paulo no Morumbi fora de casa. Internamente, a expectativa
expectativa é que o Hugo Souza assuma a titularidade, até porque Matheus Donelli não passa confiança alguma no gol. O goleiro que respondeu bem ao tratamento e trabalhou sem qualquer limitação nos dias que antecederam o clássico. Ele foi preservado no duelo de quarta-feira contra o Água Santa, assim como nas primeiras 2 rodadas, porém ele sempre compareceu aos jogos do Timão aí para apoiar os colegas. Da equipe titular que terminou o Brasileirão de 2024 em alta, somente Hugo Souza, Gustavo Henrique e Garro ainda não estrearam na temporada. O Gustavo Henrique também, que tá machucado com uma lesão muscular, deve ficar algumas semanas fora ainda do Corinthians e treinar a temporada de vez. Enquanto o Hugo Souza estava machucado, quem assumiu o gol do Coringão foi o Matheus Donelli, que assumiu a vaga de titular. O goleiro criado na base levou 3 gols em 3 rodadas e teve participações de destaque, especialmente nas vitórias sobre o Red Bull Bragantino e Velo Clube. Porém, na minha opinião, ele não passa muita confiança, precisa amadurecer muito para poder algum dia aí ser titular do Coringão ou em outra equipe. Mas o próprio goleiro Hugo aí elogiou o Donelli, né? Não era por menos, o cara não vai criticar o seu parceiro de treino, de clube. Porém, a gente quer que o Hugo Souza volte aí contra o São Paulo, porque contra o São Paulo a gente precisa de um goleiro com a qualidade do Hugo Souza para passar mais confiança ali para todo o setor defensivo da equipe. E contra o São Paulo, o Ramon Dias já falou que vai usar a formação máxima para o majestoso aí, aquela que o torcedor acostumou-se a ver no final da temporada passada. Claro que sem o Garro ainda, porque ele tá voltando agora e ainda vai estrear pelo Coringão ali no começo de fevereiro ou na segunda semana de fevereiro. O Timão aí que vai em busca da sua 11ª vitória consecutiva e bater a melhor sequência no século. Então esse foi o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!